E estamos de volta aqui com esse papo super interessante com o doutor Henrique, né, falando sobre obesidade. Doutor, e a gente então estava falando um pouquinho dessa questão da utilização de medicamentos. Esses medicamentos, eles podem provocar, por exemplo, algum tipo de dependência? Sim, todos os medicamentos, na verdade, que a gente usa para emagrecer, eles podem causar dependência, assim como efeitos colaterais também. Então, a gente tem que usar com muita cautela e também muitos tipos de medicamentos a gente não pode usar, às vezes, se o paciente é hipertenso, se o paciente é diabético, ou, às vezes, alguns remédios mais indicados para esse tipo de paciente também. Então, cada tipo de paciente exige um medicamento. Então, nada de usar um medicamento da irmã ou da amiga que foi no médico. Ou que sobrou, né, dentro da caixinha, que ela não tomou todo, porque ali atingiu o objetivo e sobrou ali uma cartela, né, que dá para 15 dias. Os remédios podem... Tem muitos efeitos colaterais, mas pode ser um grande aliado quando é orientado por um médico, né? A gente tem exemplos aí de alguns famosos que fizeram uso desses medicamentos sem orientação médica e ficaram dependentes. Mara Maravilha! A Mara, ela declarou na Fazenda, né, que ela era viciada em remédios para emagrecer. E aí ela teve alguns probleminhas de saúde. E oscilou bastante de peso, né? Ela teve bem obesa, bem magra, bem obesa. Aí agora... ela um pouco mais termogênicos, eles estão nesse... Os termogênicos, na verdade, são substâncias que vão estimular o metabolismo, mas nem todo mundo pode usar também. E nem todo tipo de termogênico, porque o paciente, por exemplo, hipertenso, se usar um tipo de termogênico, pode ter aumento da pressão, então, em vez de melhorar o metabolismo dele, vai piorar, então, a situação mas dele não vai vai pode ajudar. Orientar, né? Orientar o uso. Você mesmo orienta, tipo, você fazer um treino. Eu não posso tomar termogênico. É porque eu digo assim, as pessoas em academia, né? Em academia as pessoas tomam aleatório por indicação ou porque alguém toma. Eu não sei, né, gente? Eu sou leiga aqui. Mas não que esteja certo, né? Acho que essa parte de suplementação justo. também A suplementação, entra, né? no mínimo, teria que ser avaliado por um nutricionista, porque ele vai saber que não vai passar, por exemplo, um termogênico a base de cafeína para um hipertenso. E geralmente quase todos são a base de cafeína, guaraná, que são estimulantes, que para um paciente que não tem hipertensão arterial, ele vai agir normalmente, vai cumprir a função dele, que é acelerar o metabolismo e dar mais ânimo para o exercício. Agora, já por um paciente hipertenso, não vai ter esse objetivo. Vai ter objetivo, na verdade, vai ter a função contrária, ele vai aumentar a pressão arterial e... Isso então, é tão qualquer interessante. suplemento tem que ser avaliado, né? Será que tem alguma coisa a ver? Eu vou fazer uma pergunta, não sei se... Mas, digamos assim, uma pessoa com algum problema renal, insuficiência, alguma coisa, aí tomar algum suplemento que tem muita proteína, né? Esses whey protein, alguma coisa assim. No caso, já não pode, já seria uma restrição. Com certeza, porque os pacientes renais têm restrição de proteína na dieta. Então, entra junto a restrição também de suplementos proteicos também. Então, whey protein, BCAA, glutamina, todos esses são restritos para pacientes renais, no caso, então. Gente, isso é tão sério. Quando... né, que a gente fala. É verdade. Deixa eu só dar o meu exemplo, que é legal para a gente que está aí em casa. Quando eu fiquei grávida, eu fazia uso de vários suplementos prescritos por um nutricionista do esporte. E aí eu comecei a suspeitar e eu fiquei bem perdida no começo, porque eu sabia que boa parte, como os termogênicos, eu não poderia consumir grávida. Então, assim, acho que foi o primeiro profissional que eu já deixei agendado, foi na mesma semana, foi no nutricionista. E se eu não tivesse ido, gente, vocês não têm noção da quantidade de erros que eu teria cometido, inclusive com chá verde, chá de hibisco, canela, né, que diz que assim, é um veneno, é mega abortivo. Coisas que eu tinha, o próprio café expresso, né, assim, bem concentrado. Coisas que eu tinha no meu estilo de vida, né, fitness, então, que como grávida não posso chegar nem perto, né, doutor? Então, assim, o impacto que poderia ter tido na minha vida... certeza. E não é só medicamento, né, que a gente fala medicamento, mas é medicamento, é suplementos, são também alimentos que a gente às vezes consome em alguns períodos da vida, que em outros períodos ou tipos de paciente que a gente restringe o uso de alguns medicamentos, não só de medicamentos, mas de alimentos e suplementos também. É verdade. Vamos ver o exemplo aí do Luciano também. Ele também era outro viciado em medicamentos para emagrecer. Tanto que em uma entrevista ele declarou que seria impossível emagrecer sem uso de medicamentos. E ele mordeu a língua, né? Porque ele procurou um endocrinologista, fez acompanhamento com um nutricionista e um personal trainer e ele está magérrimo. Tem uma foto dele magro, não, ele né? Tá ótimo, inclusive. Não, tá bem magro agora. Ganhou massa muscular, tá com um corpo, né, bem bacana. E o legal é que ele faz isso ao lado da esposa. E sempre, como a gente é um bicho de bando, o ser humano é um bicho de bando, sempre fazer isso com o suporte de uma pessoa querida ou próxima, né, doutor, mesmo em grupo, dá esse suporte pra gente ter mais motivação, né?
Vou pro vôlei Pode com usar. vocês. Oi, mais um pro vôlei, esperem vôlei. em breve nas redes sociais. Todos esses medicamentos, doutor, de emagrecimento, eles têm esses efeitos colaterais que se tornam viciante ou é relativo? Na verdade, quando a gente administra, a gente já preocupa também com esses efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais não são causados em todos os pacientes, mas pode causar em alguns deles. Mas quando é passado pelo médico, a gente já vai monitorando o paciente para já também Tipo uma cuidar, dosagem? diminuindo a dosagem, fazendo desmame de alguns medicamentos que precisam ser realizado o desmame. Então, a gente vai administrando, a gente mesmo administra e a gente mesmo faz a retirada do medicamento. Isso é muito importante, porque não é só introduzir o tratamento. Às vezes a gente Vai ter que introduz o acabar, tratamento, né? e depois a gente vai tirar o É, tratamento. tipo assim, Tem a gente pessoa- que faz uma dieta, que vai, ela recebe uma dieta para um mês, para 2 meses, e passa um ano com aquela dieta. Ou recebe a prescrição, né, de um endocrinologista e continua fazendo. Agora pronto, tá resolvido. Eu fui uma consulta e já tá resolvida a situação. Aí o doutor liga pra ele e pergunta: Carol, cadê a dieta? Ela diz: comi. Então é tipo isso, assim. E aí, gente, Olha é o em bullying. casa que vocês acompanhem e percebam assim, que é importante estar acompanhado pelo profissional, não só consultar esse profissional uma vez, mas essa questão do desmame, dele poder perceber até que ponto aquele medicamento já fez efeito e que não vai mais surtir efeito, porque ele já atingiu o objetivo dele, né? Aquele medicamento agora é hora de substituir, não é assim, doutor? Com certeza. E também nem sempre a gente segue o mesmo tratamento durante todo o processo. Às vezes a gente começa com uma medicação fitoterápica, depois a gente passa por uma medicação mais forte, se não teve ainda benefício que a gente esperava nessa primeira etapa, e às vezes passa para outros tipos de tratamento. Eu também sempre chamo a atenção um pouquinho para a cirurgia bariátrica, que é parte do tratamento da obesidade, mas que teria que ser a última opção do tratamento. Por quê? Porque a gente se falhou todos os outros tipos de tratamento, a dieta, a atividade física, medicamentosa, e depois não conseguiu solução, aí sim a gente podia partir para a cirurgia bariátrica, que é uma opção de tratamento, eu repito, mas só que não é a única opção de tratamento. Como também não é a tábua da salvação, né, doutor? Porque as pessoas não entendem que o estômago ele é um órgão elástico, né? Então, com o tempo, depois de passar por uma série de prejuízos, às vezes para a saúde, de adquirir carências de vitaminas e nutrientes e etc., fora os prejuízos e os impactos emocionais sobre isso, as pessoas, se não mudarem o hábito, né, o estilo de vida, elas voltam depois de um certo tempo a ganhar peso e voltar muitas vezes à própria obesidade, né, doutor? Isso, eu tenho muitos pacientes que me procuram pós-cirurgia, na verdade, porque aumentou de peso às vezes até mais do que pesava antes da cirurgia. É uma coisa que a gente pensava, fez a cirurgia, vai voltar a engordar. Eu falo sempre para o paciente, você operou o estômago, mas se a gente não operar o cérebro, não adianta. Tem Então, a gente muito tem que disso, mudar né, doutor? o estilo de vida. Eu li uma vez uma reportagem que fala que os Estados Unidos se tornou campeão no alcoolismo de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Não, na minha família mesmo. Meu pai, ele foi um dos primeiros aqui no Ceará a fazer, com o doutor Luiz Moura, acho que tem mais de 20 anos. Ele operou, ele tinha 210 quilos. Uau! 200, não, várias pessoas da minha família, meus tios, primos, meu ex-marido, todo mundo. Ou seja, meu pequenininho, meu filho já tem tendência, né? Tanto da minha família como da família do meu marido já a obesidade. Isso já é algo que me preocupa. É legal você falar sobre isso porque tem também uma predisposição genética, né, doutor? Existe. Na verdade, a predisposição genética é muito forte na obesidade. Então, é muito... Não só isso, porque não quer dizer que os pais serem obesos, os filhos são obesos pela Ela não genética. é determinante, né? Mas também tem que levar em consideração, se os pais são obesos, geralmente o estilo de vida A da alimentação, família né? também não ajuda. Então, com certeza, os filhos serão obesos, mas não só pela genética. A gente não pode colocar toda a culpa em cima da genética. É a verdade. genética ajuda, mas tem como sim a gente ir contra a genética. É um pouco mais difícil? É mais difícil. Eu sei que tem gente que come muito às vezes e não engorda, porque o metabolismo é muito acelerado, e tem gente que às vezes come muito menos e a gente vê que aumenta de peso. Então, claro que quem tem a genética sofre um pouquinho mais, mas não quer dizer que não pode chegar lá. Chega lá do mesmo jeito, consegue manter o peso, não ter sobrepeso, não ter obesidade, mesmo com a genética encontra o paciente E também. com a idade também, né? À medida que os anos vão passando, o metabolismo vai ficando um pouco mais preguiçoso e as pessoas que às vezes não tinham esse problema de obesidade vão adquirindo com o passar dos anos, né? Isso,
com o passar dos anos, na verdade, o metabolismo vai ficando muito menos acelerado, ele vai ficando mais lento, mesmo em pacientes que têm o metabolismo muito acelerado. Então, pode ter aquele problema que a gente fala depois dos 30, que aí começa aquela dificuldade para perder o peso que antes não tinha tanto, e a facilidade para aumentar de peso também. Então, aí que na verdade vai ser o período, às vezes, que alguns pacientes vão preocupar e às vezes mudar alguns hábitos que antes já estavam errados. Não quer dizer que você não ser obeso não tem os seus hábitos inadequados, porque você pode não... Então tem gordinho saudável? Na verdade, até uma pesquisa recente falou que, na verdade, não existe gordinho saudável. Por quê? Nossa. Porque a obesidade, ele gera vários problemas, que às vezes a gente fala assim, eu fiz os exames, mas deram todos os exames certos, tudo ok. Mas só que não é só exame. Na verdade, o obeso pode ter desde alterações de apneia do sono, de gastrite, problema cardíaco, problema de articulações, tendinite, osteoartrose, várias alterações que às vezes a gente nem relaciona com a obesidade, mas que está relacionado diretamente com a obesidade também. Legal assim você como falar. também tem pessoa magrinha Que não são saudáveis. Isso, tem. Isso que eu falei, porque não quer dizer que você seja magro, que seu estilo de vida está ok. Então, Ou que o seu percentual de gordura também tá ok, né? Isso, porque às vezes a gente avalia por bioimpedância e vê, a paciente parece que não é obeso, nem sobrepeso, às vezes com MC não encaixa no sobrepeso, ou às vezes no sobrepeso bem pouquinho, e quando a gente faz a avaliação do percentual de gordura, o percentual de gordura é muito elevado, que às vezes em mulher a gente vê muito, às vezes não, disfarça na roupa, mas só que quando a gente vê o índice de massa corporal acima de 40%, 50% do percentual de gordura corporal também. Eu participei de um evento científico, doutor, que buscava essa reclassificação da obesidade voltada para o percentual de gordura. Se acontecer isso mesmo, então acho que quase 100% da humanidade vai estar nesse quadro, vai ser um grande problema, uma pandemia, né? Vai sair de epidemia para pandemia, porque Isso. é bem frequente também, né? Com certeza, porque o IMC ele é muito vago, ele não leva em consideração gordura localizada, a quantidade de gordura total do corpo, então a gente não leva em consideração muita coisa que, na verdade, pode causar também esses malefícios. Todas essas complicações que a gente falou não são causadas só pela obesidade calculada no IMC, que é acima de 30. Então, a gente pode encontrar em todo mundo que tem excesso de gorduras, na verdade, não só a gordura do sobrepeso ou de obesidade, mas às vezes gordura localizada, esse percentual de gordura que a gente fala. E as pessoas que estão aí em casa, às vezes, nem imaginam a relação, mas eu vou pedir uma imagem, então, que mostra de novo os fatores de risco, né? O que pode causar, na verdade, a obesidade. Por exemplo, a pressão alta, né? A hipertensão arterial. As pessoas não entendem que tanto ela propicia obesidade, mas o caminho inverso é muito mais verdade, né, doutor? As pessoas obesas, ou mesmo com sobrepeso, principalmente se já tiverem essa tendência genética, vão estar ainda mais propícias a ter hipertensão arterial, né? Com certeza. Geralmente a gente vê muito paciente jovem desenvolvendo hipertensão arterial, diabetes tipo 2. Eu vejo até paciente criança, adolescente desenvolvendo já hipertensão arterial e diabetes tipo 2, que seria a diabetes do adulto, né? Não é o tema, mas a obesidade infantil também tem crescido bastante. Não, com certeza. Acho que A gente tem que chamar o doutor Henrique aqui outro dia só para debater a obesidade infantil, que também é bastante preocupante, né, isso doutor? preocupa, acho que até mais do que a obesidade no adulto, porque a obesidade infantil se já começou na infância, geralmente é onde desenvolveu todo esse tecido adiposo, depois para perder ele vai ser muito mais difícil que uma obesidade já gerada na fase adulta ou na fase mais tardia. E além da hipertensão arterial, tem também o AVC, que é o famoso acidente vascular cerebral, que as pessoas conhecem como o derrame, né, doutor? As pessoas também às vezes não relacionam que a obesidade também está relacionada com isso, né? Isso, como eu tinha dito, a obesidade aumenta a aterosclerose, que é a formação de placas de gordura nas artérias. Isso vai fazer com que com um aumento de pressão e com outros fatores, elas se descolem da parede das artérias e pode parar, às vezes, no cérebro, onde tem o derrame ou o AVC. Muitas vezes deixam as pessoas inválidas, né? Por muito tempo, ou às vezes pelo resto da vida, né? Com certeza. Aí acaba sendo uma doença invalidante, mas não diretamente que a obesidade vai causar. A obesidade somente a mórbida ou a superobesidade que pode causar a invalidade. Mas só que também que ela pode causar outras doenças que essas sim podem causar também sérios problemas. O infarto agudo do miocárdio também tem essa relação, né, doutor? Também, do mesmo jeito, que a placa de ateroma vai sair, vai obstruir um vasinho do coração, causando um infarto do coração também. Verdade. Vou pedir a imagem de novo, então, para a gente
ver se esqueceu alguma coisa. Diabetes, o doutor já falou, que é essa diabetes do adulto, aí a diabetes tipo 2. O aumento do colesterol, né, doutor? Isso, o colesterol, triglicerídeos, eles são as gorduras circulantes, quer dizer, essa gordura que vai parar e formar a placazinha de ateroma. Então, quando a gente faz o exame de sangue, a gente vai medir os níveis dessas gorduras no sangue. A gente vai medindo e quanto maior o nível dessas gorduras no sangue, maior os riscos de aparecer todos esses outros problemas que a gente viu também. E o que as pessoas aí em casa podem fazer, então, doutor, para evitar? Acho que talvez muita gente aí esteja se achando, já calculou aí o IMC, Já ligou sabe que a tem, luzinha, né? já ligou a luzinha vermelha, já sabe que tem pressão alta, já sabe que tem aí um problema de coração, por exemplo, ou mesmo a diabetes, e já está aí meio preocupado. Como que a gente pode, então, fazer, né? Primeiro buscar ajuda profissional, né, doutor? Isso, primeiro buscar ajuda profissional para saber primeiro se o IMC está acima, mas está adequado mesmo com sobrepeso ou obesidade, e depois a partir daí já mudar os estilos de vida. Isso pode ser feito até mesmo sem orientação? A princípio sim, né? A gente pode mudar alguns estilos de vida, praticar atividades físicas mais leves, caminhada, atividades mais leves que podem ser praticadas por quase todos os pacientes. Então a gente pode sim, desde o começo, já mudando esse estilo de vida. O sedentarismo é o grande fator que na verdade desencadeia quase todos esses problemas da obesidade. Então, se a gente puder lutar contra a obesidade, eu acho que contra o sedentarismo já é uma coisa, um avanço muito grande. E depois o estilo de vida na parte também da alimentação, que aí, às vezes são detalhes que a gente evita exagerar em gorduras, em frituras, em comidas processadas, que se a gente evita um pouquinho isso, que às vezes a gente até sabe, mas só que na correria do dia a dia a gente acaba não conseguindo, ou às vezes até mesmo pela falta de costume ou de hábito mesmo. Né? Verdade. Então, não só uma pessoa que percebe que está com sobrepeso ou com obesidade, mas qualquer pessoa deve procurar fazer essa avaliação, né, doutor? Isso, com certeza, porque o estilo de vida saudável não é para quem é obeso, para quem tem sobrepeso. Na verdade, é para todos. A gente orienta esse estilo de vida saudável para todos, até mesmo para que no futuro não venha a ter esse problema. Não quer dizer que a pessoa que é magrinha não precisa fazer atividade física. Pelo Por isso que eu já estou com a minha consulta agendada com o doutor Henrique, né? Porque eu quero ser fitness e viver até 90 anos gatinha, Com saúde. com saúde. Me leva, porque faltava só o endocrinologista. Ah, Então, doutor! Pronto, o doutor tá de agenda cheia agora, gente. Doutor Rafael Facundo, que é sensacional, nutricionista, e agora tem o Heitor, né, que é meu personal, e agora tem Pronto, o doutor aqui Henrique. tá Pronto, completo. tá completo agora. Falta só um Fechou. coach para acompanhar você com o Falta a seu minha coach jato. aqui, atuar. Eu não estava à procura, mas pelo jeito eu já encontrei. Muito legal, gente. Sensacional, doutor Vamos deixar as Henrique. redes sociais do doutor Henrique Se para vocês seguirem. Fala aí, doutor vocês Henrique, quais são poderem suas tirar as redes sociais. dúvidas. Dr. Henrique Bueno, no Instagram e no Facebook também, pode me seguir, que lá tem várias orientações do meu trabalho, um pouquinho que a gente faz, que a gente já Você orienta sempre posta também. dicas. E o senhor atende aonde, doutor Henrique? Aqui em Fortaleza, no Hospital São Mateus, e também no interior, em Itapipoca, no Hospital Vida também. Show de bola. A galera de Tapipoca aí que tá assistindo a gente, pode agendar. E a de Fortaleza, procurem logo, porque a agenda tá cheia, E viu? vai bombar agora, então. Tem muitas dicas também que eu já acompanhei no site do doutor Henrique, que é do drhenriquebueno.med.br. Tem muitas dicas legais, acompanhem Isso, lá. pode conferir que a gente sempre está postando algumas atualizações de tratamento, às vezes algumas orientações de dieta, de atividade física, mesmo de suplementos. Às vezes a gente orienta alguns detalhes também de suplementação, de alimentação também e atividade física. Com acompanhamento médico, o sucesso é garantido, né? Com certeza. Muito bom, gente. Bom demais a conversa. O doutor Henrique já está convidado para vir aqui outro dia. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Foi ótimo, muito Foi obrigada. maravilhoso. E agora a gente vai para mais um intervalinho. Já já a gente volta. Simbora.